Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus amigos, vós que ouve a mensagem da fé com missionário Silvio, eu faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus. Jesus Cristo é o Senhor e nós temos esta mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta de Deus, Isaías capítulo 4, o versículo o 2 e o 3. Nós temos 3 versículos para que nós podemos entender. Versículo 2 e o versículo 3. Vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Bem-aventurados são os que dão ouvido à palavra de Deus, porque os que ouvem e creem e guardam a palavra, esses herdarão a vida eterna. Esses verão as belezas do Senhor. Esses verão as maravilhas do Senhor na face da terra. Tanto aqui como quando partimos, veremos a face de nosso Deus. Nós temos essa mensagem, meus amigos. Versículo 2 de Isaías capítulo 4. E o nosso Deus fala conosco. E naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza. O Senhor se agrada com o povo que busca Ele. E de glória. E o fruto da terra, excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanece em Jerusalém será chamado santo, todo aqueles que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Glórias a Deus. Vamos entender a mensagem que vem do Espírito Santo. Dias vão chegar, dia de aflição, os dias estão se cumprindo, os dias estão sendo difíceis, os homens fazem muitos projetos, faz e desfaz os projetos do homem. Agora, a palavra do nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. E a palavra do nosso Deus, não há homem para que possa querer alunar. Ele é o Senhor que Ele procura os tais que ouvem a palavra e aqueles que ouvem e que creem e que desejam ter uma vida com o Senhor, esses verão as maravilhas de Deus. Esses serão os escolhidos do Senhor. O Senhor tem os seus escolhidos. Quem é os escolhidos do Senhor? Os que ouvem, os que creem, os que guardam, os que se reservam para a santidade, os que desejam viver em uma dimensão não de imoralidade, mas em uma dimensão de santificação, se purificando cada dia,
para um Deus que nos concedeu a salvação. Para quem é a salvação? Para os que obedecem. Os rebeldes não verão a Deus. Os perversos, que cometem as perversidades e que não se arrependem enquanto é tempo, eles vão perecer. Os que conhecem, que têm o conhecimento da palavra de Deus e que passa a prevaricar, que continua buscando somente os bens em seu favor. Se já conhece a palavra de Deus, o Senhor disse que Ele não tem por inocentes os que já conhecem a palavra, que Ele é justo juiz para cumprir. Senhor Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele é, ó Deus, cumpridor da sua palavra. E Ele procura os tais que assim obedeça e cumpra os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor para os que desejam viver em uma dimensão de santidade são alegria para o nosso coração. Eu me alegro em servir a um Deus, porque eu desejo ver, e os meus olhos a cada dia está vendo as maravilhas do meu Deus. Meus olhos têm visto o Senhor com seu grande poder operando as grandes maravilhas. Para os que creem, é a beleza que nós vimos. Em um abrir e fechar de olho, ver a beleza do Senhor, as maravilhas de Deus sendo manifestada, e vimos enfermos curados, os cegos enxergar, os paralíticos andar, o desenganado dos médicos recebendo o poder de Deus e sendo curado, aquele que está atubado, passando, receber as maravilhas de Deus e glorificando ao Senhor. Ele é o Deus que Ele está procurando. Vivo, meus irmãos, é os que vivem por Senhor. Os que entregam a sua vida a Cristo Jesus, diante da face do Pai, porque é o Espírito Santo que nos converte o coração, que nos converte do pecado. É o Espírito Santo que nos faz entender, que nos dá o entendimento para que podemos viver. Se é que queremos viver para Deus. Se não queremos viver para o Senhor, Ele continua sendo este Deus que opera as grandes maravilhas. Ó Deus que manifesta as belezas, as grandezas, a sua glória. E aquele que não quer se torna como coisa que não é nada, porque rejeita a conhecer um Deus de justiça, um Deus que opera as grandes maravilhas, o Deus que está procurando os tais que se volte, que se incline, e aqueles que já se voltou para Jesus Cristo, aqueles que agora, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, passou agora a ter uma reconciliação com o Pai. Nós
era separado pelo pecado de um homem só, mas assim o Pai que enviou o seu Filho, para que todos que reconhecem o seu Filho, recebendo como único Salvador, assim reconciliado com Deus Pai, e assim passa a chamar, ó Deus Todo-Poderoso de Pai. Sem obediência, sem prosseguir a obedecer à voz do Senhor, não podemos ser filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que obedecem à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Ele nos chamou. O Pai nos chamou para com seu Filho, para que assim obedecemos. Naquele dia vai chegar o dia, meus amados. Vai chegar o grande dia. O renovo do Senhor. O Senhor tem um renovo para o seu povo que obedece. Será cheio de beleza. Você vai ver a grandeza e a beleza do Senhor, você que obedece à voz de Deus. E de glória, você vai ver a glória de Deus. A glória maravilhosa do Senhor. E o fruto da terra você vai ser. Nós precisamos produzir fruto nesta terra. O Senhor não nos chamou para a imoralidade, o Senhor nos chamou para produzir frutos agradáveis ao nosso Deus. Aleluia. Para os que escaparem de Israel, e será que aquele que ficar em Sião fique em sua posição como filho de Deus, e que permaneça em Jerusalém, permaneça como você foi chamado para ser santo, e será chamado santo, seja chamado santo pelo Senhor. Muitas às vezes não estou aqui para julgar e nem me julgo, porque o que me julga é o grande juiz que é Jesus Cristo. Mas pela palavra de Deus nós podemos olhar e saber que Ele está dizendo que se não tivermos santidade, se não vivemos em uma posição, em uma dimensão como o Pai nos chamou, para ter comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, nós não entramos no reino dos céus. Às vezes pode ter pessoas aí pregando a salvação com facilidade, não. Jesus Cristo que suportou na cruz do Calvário, sendo crucificado para nos dar a salvação. Chamados santos, todos aqueles que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. O meu nome, um dia, quando o Senhor Deus me chamou, meu nome foi escrito no livro da vida. É necessário que eu me esforce, pedindo a cada dia a força que vem do alto, para que eu possa viver para o meu Deus, assim como você, amigo, você, amiga, para que o nosso nome, o meu nome, o teu nome, que um dia foi escrito no livro da vida, o dia que nós chegar diante do nosso grande e justo e fiel juiz, Jesus Cristo, se nós se conter em uma posição de santidade, a buscar o nosso Deus, a viver para Ele, se desviando do mal e buscando mais a presença de Deus e santificando ao Senhor da glória, com amor no nosso coração,
naquele dia nós vamos ver o nosso nome escrito no livro da vida. Porque poderoso é o que escreveu o meu nome no livro da vida e poderoso é para tirar. Meus amigos e minhas amigas, que esta mensagem fique no teu coração. Não procure facilidade para entrar no reino do céu. O caminho é Jesus Cristo. A porta, ela é estreita. A porta larga, ela é agradável para a perdição. Mas a porta estreita é viver na presença de Deus, praticando a justiça, praticando o que agrada ao coração do Altíssimo. E tudo que agrada ao coração do Pai é obedecer à voz do Filho. O Senhor Deus disse: ouvi a voz do seu Filho amado Jesus Cristo. E todos que ouvem, que obedecem, terão a salvação, terão paz nesta terra. Nos dias difíceis, os dias de dificuldade, nós teremos abundância, porque fiel é o que nós prometeu para cumprir. Ele é fiel para cumprir na minha vida, fiel para cumprir na tua vida, meu amigo, minha amiga, e na vida dos que obedecem. E em nome de Cristo Jesus, essa mensagem falar ao teu coração, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, se inscreve no meu canal. Compartilha o que tu puder. Ajuda-me. Ajuda esse ministério. Em nome de Cristo Jesus. E os que obedecerem à voz de Deus e creiam na palavra de Deus, sejam todos abençoados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.